Boa tarde. Então, só retomando aqui a nossa revisão, nós no no volume 1, nós vimos os termos essenciais, e agora no volume 2, nós começamos pelos termos integrantes da oração, que é o quê? O objeto direto, ou seja, o complemento verbal, que vai ser, por sua vez, o objeto direto ou objeto indireto, o agente da passiva, que nós já estudamos nas vozes verbais, e o complemento nominal, que ainda nós não vimos ainda, tá? Então, lá na nossa revisão, a gente começa a trabalhar com a transitividade verbal. Então, logicamente, vai trabalhar com o verbo intransitivo e os verbos transitivos, porque nós estamos trabalhando no momento com os termos integrantes da oração, que é o objeto direto e o objeto indireto, tá? E lá no exercício 1, o que vem a ser um verbo transitivo? É aquele que necessita de um complemento para que nós possamos entendê-lo. Ou seja, o Luiz comprou. Comprou o quê? Comprou um carro novo, comprou uma moto. Então, o carro novo, a moto, é o complemento verbal. Ou seja, é necessário na frase para eu entender o que foi comprado. Já o verbo intransitivo é aquele que não necessita de complemento. Tá? Dependendo até do contexto de comunicação, é um verbo que não precisa do complemento. Só um exemplo, né? Se alguém perguntar para você, você pegou o seu livro na escola? Aí quando você for responder, você pode responder, eu peguei, porque a outra pessoa que está falando com você, o seu interlocutor, já sabe o que você ia pegar, o que você pegou. Então, portanto, não é necessário ali o complemento, tá? Aí, o que mais? Foi passado também para nós identificarmos o complemento verbal. Então, eu já falei em sala de aula que não tem como você adivinhar, você tem que analisar a frase para você pegar e identificar essa relação de verbo e complemento. Então, como que isso acontece? Vou usar aqui um exemplo do exercício. Duvido das suas intenções. Aí você vai analisar. Quem duvida, duvida de algo. Duvida do quê? Das suas intenções. Pode ver que eu fiz a pergunta e obtive como resposta aquilo que vem depois do verbo. Então, vi ali a probabilidade, ou seja, a viabilidade desse termo ser o complemento. Tá? E lembrando que, como eu costumo falar em sala de aula, nós temos que usar a nossa competência linguística, ou seja, aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já sei. Né? Eu já conheço esse verbo, então eu posso ver essa relação. Tá? Vamos ver aqui agora um exemplo de objeto direto. Quem conhece, conhece alguém. Conhece quem? Um funcionário novo? Aí esse é o objeto direto. Lembrando que eu dei aquela dica. Quando eu tenho na pergunta a expressão o que ou quem, o complemento vai ser objeto direto e o verbo, por sua vez, transitivo direto. Não esquecendo que o verbo transitivo indireto tem como complemento o objeto indireto. Já o verbo transitivo direto tem como complemento o objeto direto, tá? Aí, depois, na questão 4, nós vamos pegar numa frase e identificar quando eu tenho o objeto direto e o objeto indireto representado por um pronome, oblíquo átomo. Na questão 4, eu vou trabalhar a questão, eu agora, quando eu vou fazer a minha redação, eu posso, para evitar até mesmo repetição, estabelecer uma coesão, né, da frase, ou seja, do meu texto. Nós aprendemos lá atrás que a gente pode usar esse recurso através do pronome, através de um sinônimo, através de um adjetivo. Nós vimos lá atrás. E nós vimos também que o pronome tem essa propriedade de substituir algo que já foi dito anteriormente. Então aí, que foi proposto? Que nós substituíssemos as palavras destacadas por um pronome oblíquo. Então, eu também expliquei para vocês que não é substituir de uma forma aleatória. Há algumas regrinhas, principalmente se o verbo é terminado em R,
S e Z. Quando eu tenho isso, eu vou colocar lá o if e colocar lo, se a palavra substituída for do gênero masculino. Lá, se for do gênero feminino. E se for plural, então, los, las, tá? E nós também temos uma outra situação. Quando o verbo terminar em AN ou então ATO, eu vou substituir por no, na, nos, nas. Também usando o mesmo critério, dependendo do gênero e número do termo substituído, tá? E vimos depois a questão do pronome oblíquo quanto à função sintática. Então, o nosso livro foi bem claro. Ou seja, quando eu tenho o, a, os, as, o objeto direto. Quando eu tenho lo, lá, los, las, também objeto direto. E quando tem no, na, nos, nas, objeto direto, ou seja, quando essa formação no, nas é em função do verbo terminar em a, to, ou então em, tá? Porque nós também temos o pronome oblíquo no, tá? Aí no caso, no qualquer outro tipo de pronome oblíquo átono, eu tenho que pegar, ó, fugindo isso aí, perdão, pulei, o lhe e lhes, sempre objeto indireto, tá? Já os outros pronomes oblíquos, eu tenho que analisar a transitividade verbal, o que nós já fizemos nas outras aulas, né? E depois, nesse exercício 5, perdão, eu tenho aí, ó, na letra A, o lhe, objeto indireto. Na letra B, o, objeto direto. Na letra C, lhe, objeto direto. Indireto, perdão. Na letra D, objeto indireto também, que eu tenho o lhe. Já na letra E, eu tenho os, objeto direto. Aí agora, na letra F, eu já não tenho nenhum desses dois. Eu tenho que analisar a transitividade verbal, né? Aí no caso, mirou-se no vidro da janela. É como olhar-se, né? Aí no caso, a pessoa comete ação e ela é alvo. Aí no caso, alvo direto, por isso que vai ser objeto direto. Agora, na letra H, eu tenho também o T, pronome oblíquo átono. Então, não está naquela regra fixa. O, a, os, as, objeto direto. E eles, objeto indireto. Então, aí, eu vou analisar a transitividade verbal. Quis mostrar-te o quadro. Essa dica também eu dei em sala de aula. Ou seja, quando eu tenho o objeto direto expresso na frase, vai sobrar o que para o pronome oblíquo? Oi, tá? Ou então, se eu tiver só o pronome oblíquo, eu vou ter que realmente analisar essa transitividade do verbo, tá? Então, ó, quis mostrar o que? O quadro. A quem? Aí o T está substituindo a pessoa para quem ela quis mostrar aqui na frase que ser mostrado o quadro. Então, por isso que o T vai ser objeto indireto, tá? Na 6, é o que? Nós temos a questão do predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, certo? Aí eu tenho que ficar bem atento. Por quê? O predicativo do sujeito, o predicativo em si é o quê? É aquela palavra que vai caracterizar ou qualificar o termo ao qual ele se refere. Viram aí, ó, ao qual se refere. Por quê, Luiz? Porque agora nós estamos estudando o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Se o predicativo se referir ao sujeito, vai ser predicativo do sujeito. E como que eu vou identificar isso, Luiz? Com certeza o predicativo do sujeito vai, né, ou seja, concordar em número e gênero com o termo ao qual se refere. Então, o predicativo sujeito vai se referir ao sujeito e vai concordar com ele em número e pessoa. Em número e gênero.
E o predicativo do objeto, a mesma coisa, tá? Então, esse vai ser o critério de você pegar e pensar, ó, está caracterizando quem? O sujeito ou o objeto, tá? Então, vamos pegar aqui um exemplo da questão 6. Aí tem lá, sempre a considerei uma excelente amiga. Outra questão também, Luiz, o a pode ser artigo e pode ser pronome oblíquo, não é isso? Mas só que o a, ele acompanha um substantivo, tá? E aí, ó, pode ver que o a está antes do verbo e eu não tenho aí um substantivo que ele possa estar acompanhando. Outra, eu percebo também que a palavra sempre atraiu o pronome oblíquo a para antes do verbo, ok? Aí é uma próclise, mas agora não é alvo do nosso estudo. Nosso estudo aqui agora é o predicativo. Então, eu sempre a considerei uma excelente amiga. Eu, que é o sujeito, né? Uma excelente amiga não está se referindo a eu, sujeito, está referindo o quê? A ela, que está aqui no caso, substituído, ou seja, pelo o pronome oblíquo átomo a. Então aí, ó, predicativo do objeto. Vamos ver agora um do sujeito, ó. Ela certamente será uma boa esposa. Quem é uma boa esposa? Ela, que está aí na função de sujeito. Então tem que perceber isso aí, diferenciar, tá? E a outra pergunta que não quer calar, né? Ô Luiz, há uma regra para eu pegar, saber, ó, aqui sem sombra de dúvida, o predicativo é do sujeito. Se eu tiver uma oração, tá? Cujo verbo é de ligação, com certeza o predicativo vai ser do sujeito, tá? Outra também, se eu tiver um verbo intransitivo, se tiver um predicativo, vai ser predicativo do sujeito, tá ok? Agora, se o verbo tiver um complemento, aí eu tenho que analisar com calma para ver se o predicativo está concordando em concordância com o sujeito, está se referindo ao sujeito ou ao objeto, tá? Espero que essas explicações tenham te ajudado aí nos próximos exercícios, né? Caso haja algum probleminha com a nossa conexão, depois eu gravo um vídeo também explicando. Tchau, um abraço, gente.